Assim como no Novo Testamento há várias cartas escritas, nós vamos meditar em uma dessas cartas. E esta carta que nós vamos meditar hoje aqui, ela é uma das cartas mais antigas, porém que foi incluída no cânon um pouco mais tarde, porque principalmente da parte de Martinho Lutero, ela olhava para ela e dizia que ela não tinha muita base teológica, muita coisa teológica, mas que não passava apenas de palha, né? Mas depois foi olhado com carinho para esta carta e foi entendido que esta carta era tão merecedora quanto tantas as outras de estar ali. E quem já conhece, já sabe que eu estou falando da carta de Tiago. E nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta a Tiago, vamos ler aí do capítulo 1, e nós vamos ver aí do versículo 1 até o versículo 27. Hoje, se o Senhor nos der a graça, nós estaremos aí diante de sua presença, meditando nesses versículos para a honra, para a glória e exaltação do seu santo e excelso nome. Amém? Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas escrituras. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardando-se incontaminado do mundo.
Pai querido e amado, Deus, mais uma oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de estarmos aqui diante da Tua palavra, Deus, e é com temor e tremor que eu subo, ó Pai Celestial, nesse púlpito, para juntamente, ó Pai, ó Deus, vir com a Tua igreja, meditar nessa palavra e sermos alimentados. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, assim como falou o meu coração através dessa palavra, possa falar nesta noite às Tuas ovelhas, ó Pai, a quem Tu ama, ó Pai, cuida e tem todo zelo. Deus, tudo isso nós Te rogamos, nós Te suplicamos e nós Te pedimos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos logo aí no versículo 1 que o autor desta carta, ele inicia e ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O autor dessa carta, nós sabemos que a Bíblia relata muitos Tiago, mas o autor dessa carta não é o Tiago, irmão de João, que foi chamado para apóstolo e andava com Jesus. Porque esse Tiago, irmão de João, apóstolo, ele foi morto muito antes dessa carta ser escrita. Ele foi morto pelo rei Herodes, conforme relata lá em Atos 12, quando o rei Herodes perseguia os profetas de Deus, os povos de Deus, para castigar e passar a fio de espada. E Tiago, irmão de João, morreu quando Herodes assim o fez. Então, este Tiago, aqui, que se coloca como Tiago, servo de Deus, é o Tiago, meio-irmão de Jesus. E nós sabemos que os irmãos de Jesus não criam que Jesus era o Messias. E nós não podemos, de certa forma, nem sequer condená-los ou julgá-los por isso. Imagine-se eu, ou imagine-se você, sendo criado no meio dos seus irmãos, desde pequeno, e depois, quando se toma uma certa idade, uma adolescência, aí você vê seu irmão se intitular o Messias, o Filho de Cristo, aquele que era prometido para vir salvar. Geralmente pode causar verdadeiramente dúvidas num coração humano, pequenino, que enxerga muito pouco, que se o Espírito Santo de Deus não estiver se revelando a todo momento, é capaz de entender sequer uma só palavra dessa Escritura. Este é o Tiago que se coloca na carta. E nós podemos ver a simplicidade de Tiago ao fazer isso, porque ele inicia a carta apenas dizendo que ele é Tiago, servo de Deus. Ele poderia colocar aqui na carta, Tiago, servo de Deus, apóstolo ou pastor, ou mesmo Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus. Mas ele sequer faz menção disso. Tiago era um homem que depois da morte de Jesus Cristo, se converteu a Cristo quando viu a ressurreição de seu irmão e disse verdadeiramente este era o Messias prometido. Tiago era já um judeu que lia as Escrituras, que se deleitava nas Escrituras e que guardava as Escrituras de uma forma assim muito segura, muito contente, a ponto que nem diz Douglas J. Moore que ele era apelidado de Tiago o Justo. Tiago procurava fazer tudo na sua vida, todo o seu comportamento, todas as suas ações, com a maior prudência, procurava ser o mais justo possível, porque ele temia esta palavra. Mas ele não recebeu só esse apelido. J. Vernon McGee diz que ele também recebeu um apelido que era joelhos de camelo. Você já prestou atenção como é o joelho do camelo? É a coisa mais horrível do mundo, né? Grotesca. Um animal que para ele poder chegar ao solo, para ele poder sentar-se, ele primeiro precisa se ajoelhar. E ele se ajoelha na areia quente. E isso vai cauterizando as suas juntas, seus joelhos, e cria uma costa grossa. E Tiago tinha esse apelido. E aí você vai me perguntar, por quê, irmão? E não precisa nem dizer. Tiago era um homem de constante oração na presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez se alguém fosse me mencionar e me dirigir a um apelido assim como dirigia Tiago, talvez hoje dissesse assim, Marcos Joelhos de Seda, porque não chega nem pertinho da quantidade de vezes que Tiago dobrava os joelhos para estar na presença de Jesus. Então, este é o autor desta carta. Este é o homem que está escrevendo aos judeus. E a quem ele se dirige? Qual o destinatário? Tiago está escrevendo aqui aos judeus. E que nem ele mesmo diz aí, que se encontram na dispersão, né, saudações. Por que dispersão? Dispersão porque a igreja do Senhor, após a morte de Cristo, estava sendo formada. E Tiago
foi o primeiro homem a estar diante da igreja de Jesus Cristo. Inclusive, o primeiro a dirigir o concílio lá em Jerusalém. Mas depois da morte de Estevão, e os irmãos sabem quem é Estevão, que não negava Jesus, que apregoava fielmente, que combatia o pecado, coisa que hoje em dia, infelizmente, nós, crentes em Cristo Jesus, muitas vezes deixamos de fazer. Nós somos chamados para isso, para combater o pecado, para ir de encontro ao pecado, mas muitas vezes nós nos omitimos a isso, mesmo em meio, tendo conhecimento e sabendo dessa verdade. Estevão morreu por conta que foi combater o pecado e morreu de uma forma bruta e cruel. Não muito diferente de Tiago. Tiago, depois que se converteu a Cristo, começou também a combater o pecado, a levar esse evangelho, e certa feita ele foi levado pelos próprios judeus para dentro da igreja, foi julgado, levado até o pináculo da igreja, jogado lá de cima, e depois de cair lá embaixo, ainda bateram nele com clavula até a morte. Para quem não sabe o que é clavula, é um material mais ou menos parecido com um bastão de beisebol, uma parte mais fina e outra mais grossa. Só que nessa parte mais grossa, mais densa, é colocado uns cravos, que quando bate, é cravado na pele da pessoa. Veja que morte horrível de se ter, mas tudo isso por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Um homem que dobrava os joelhos, um homem que era justo, um homem que só queria pregar a paz, um homem que queria pregar a libertação, morto dessa forma. E Tiago escreve para esses judeus que estavam nessa perseguição, porque o tempo não era fácil. Os judeus tinham se espalhado devido à perseguição de Herodes, pois a intenção era de matar todos. E Tiago agora escreve para aquele povo, sabendo que eles estavam pensando e passando por provações. E hoje eu queria, mediante esse texto, juntamente com você, meditar sobre esta mensagem, que se nós fôssemos colocar um tema, poderia ser igual àquela música do irmão Lázaro. E eu espero que ao final dessa mensagem, pelo menos, nós possamos sair daqui cantando igual a ele. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova. Tiago nos orienta, vai nos mostrar aqui algumas maneiras de se passar pela prova. Do versículo 2 ao versículo 3, ele vai mostrar que nós devemos passar com alegria. Do 5 ao 8, ele vai nos mostrar que nós devemos passar mais com sabedoria. Do 9 ao 11, ele vai nos mostrar que, independente das circunstâncias das vidas, nós devemos passar pela prova. Do 12 ao 15, ele vai nos mostrar que nós precisamos fazer diferença entre provação e tentação. Do 16 ao 18, ele vai dizer que toda coisa que é boa e toda dádiva vem de Deus. E para finalizar, e não poderia ser de outra forma, do 19 ao 27, ele vai nos mostrar como praticar isso. E nessa noite, à luz desse texto, conforme esses versículos nos dirigem, eu convido você, com sua Bíblia aberta, a nós olharmos para o texto, para que nós não venhamos aqui a falar nenhuma coisa que produza de nosso próprio coração, mas que, única e exclusivamente, não saia da palavra de Deus. Então, feito aí a saudação, feito a apresentação que Tiago faz àqueles irmãos, ele começa explicando àqueles irmãos e falando. E do versículo 2 ao versículo 4, como já foi dito aí, Tiago nos ensina, Tiago nos dá uma lição de como passar pela prova com alegria. E veja que aos nossos olhos pequenos, aos nossos olhos muitas vezes incrédulos, desconfiados, seria até uma questão de você olhar para esse texto e dizer, isso é uma piada. Porque ele diz aqui que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Como é que você vai passar por provação? Provação nada mais, nada menos significa que sofrimento. E você vai passar por sofrimento com toda alegria, com toda satisfação. Ó, que bom, eu estou sofrendo. Isso tem um nome, né? Masoquismo, né? Ou é sadomasoquismo, não é isso? Mas não é isso que Tiago quer dizer aqui. Tiago diz aqui, tende por toda alegria o passar por várias provações. E Tiago diz por várias provações porque ele já sabia que não seriam poucas provações, mas que várias provações. E diferente daquele povo, meus irmãos, verdadeiramente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, passa por várias provações. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele não disse assim, igual muitos pregam por aí,
e diz assim: olha, venha que vai ser uma vida abundante, maravilhosa, tranquila, você não vai passar mais necessidade, não. Ele disse: nesse mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, eu venci e você também vencerá. Era disto que Tiago estava falando. Vocês vão passar por várias provações, mas vocês vão passar com alegria, porque você sabe em quem está crendo. Na realidade, o que Tiago estava tentando dizer àqueles irmãos era que existe a diferença entre o cristão e o crente, entre aquele que crê e aquele que não crê. Quem tem a Deus passa pelas provas, passa pelas tribulações, passa pelas aflições de uma forma diferente. Ele sofre, ele geme, ele clama, mas ele sabe que a prova passa. E ele sabe que tem um Deus zelando por ele. E Tiago diz que quem não tem, o que é que acontece? Entra em desespero, entra em pânico, porque não sabe o que fazer, procura resolver as coisas com suas próprias forças. Mas quem tem a Deus não, a prova passa. E não é uma, não é duas, não é três, são várias, mas passa. Tendes por alegria o passardes. Toda prova, irmão, é passageira em nossa vida. Ela não fica para sempre. Ela tem um início, um meio e fim, porque Deus tem tratado dela. E ele continua ainda exortando mais e mostrando a gente como fazer isso e o que é provação. Porque a palavra provação nada mais vem do que o verbo provar, né? Provar o quê? Provar a ação. Muitas vezes nós estamos cheios de ensinamentos, cheios de doutrinas, cheios de conhecimento, mas quando chega na hora da ação, cadê? Tudo aquilo que eu aprendi, domingo após domingo, 35 anos de igreja, e agora? Falta o quê? Falta ação. Tende por motivo de toda alegria, passardes pela prova. E aí ele fala no versículo 2, no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo aqui para a gente, para mim, para você, para aquele povo, que a aprovação é da fé, não sua, mas é para provar a sua fé. Como assim, irmão? Provação para provar a minha fé? É, meu irmão, para provar a sua fé. Quem foi Abraão? Qual era o título que Abraão recebia? Qual era o título que nós conhecemos de Abraão? O pai da fé. Muito bem, o pai da fé. E Abraão foi provado? Foi. E que prova, meu irmão. Imagine você. Quantos filhos você tem? 2? 3? 1? E se Deus hoje te pedisse teu filho como prova da tua fé? Como é que você reagiria? Abraão levou o seu filho. Abraão tinha fé, mas Abraão teve ação. E a fé de Abraão foi provada. Prova, ação. É necessário mais do que nós temos fé. É necessário nós vivermos essa fé. É necessário nós mostrarmos nas nossas ações essa fé verdadeira. Para que o mundo veja e faça diferença que nós somos um povo diferente, um povo de Deus. Tiago não está falando aqui para você passar pela provação, para você passar pelas provas, para você passar pelos seus sofrimentos, com aquele sorriso amarelo no rosto. Como é que você vai, Fábio? Bom, irmão, tudo bem, está uma maravilha. Não, Tiago está dizendo, olha, se alguém te perguntar, você pode dizer, meu irmão, não está muito fácil, mas Deus está no controle de tudo, e eu sei que a seu tempo Ele dará toda a necessidade e me suprirá de tudo aquilo que eu preciso. Passar com toda alegria. E essa alegria, irmão, é porque você entende, e porque você sabe, e porque você já tem conhecimento, e esse conhecimento bíblico, como ele vai nos ensinar aqui mais embaixo, de que há um Deus zelando por você, um Deus zelando por mim. Lembra quarta-feira, quando nós falamos aqui no sermão, da viúva que tinha referência como profeta, da viúva que tinha referência como Deus? É isso que Tiago está falando. Nós precisamos, temos um Deus a quem tem referência, em que as provações nas nossas vidas não vão nos abalar, mas que há um Deus maior do que qualquer provação que puder vir sobre a minha e sobre a tua vida. Versículo 4, ele diz que a provação, a perseverança deve ter ação completa, porque lá em cima ele tinha falado que a provação, ela traz isso, ela produz perseverança, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O que é que ele está querendo dizer? Meu irmão, é através desta alegria, é através dessa perseverança, é através de você passar
passar na prova desse jeito, sabendo que você vai vencer, é que você vai se apresentar naquele dia, quando Deus voltar diante de Deus, como um crente perfeito, íntegro e em nada deficiente. Portanto, eu tenho uma notícia não muito agradável, nem para mim, nem para você. Se a perseverança traz perfeição, e enquanto nós vivermos nesse mundo, nós não seremos perfeitos, a menos quando Jesus voltar e nos der um corpo, para nós estarmos dignos de entrar no céu. Então, eu e você vamos passar por várias provações, até que Ele venha. Mas o importante disso é saber que nós vamos passar e sermos perfeitos, íntegros, e Deus vai encontrar em nada deficiente, e assim seja Ele em nossas vidas. E aí, depois que Ele mostrar aqui, desses versículos, como é que se passa pela provação com alegria, aí Ele vai dizer, olha, sabe como é que passa pela provação? Se passa com sabedoria. Mas a intenção dele dizer aqui não era aquela sabedoria que você vai buscar lá na UFRN. Não era aquela sabedoria que você procura os anciãos japoneses para procurar saber. Não é aquela sabedoria que você vai lá na cartomante saber o que é que vai acontecer. É a sabedoria que vem do alto. Veja o que ele diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e Tiago, por não ser douto, por não ser culto, por não ser um estudante, muitas vezes, de teologia, ele tem uma forma, assim, um pouco enérgica de colocar as coisas, mas isso é até bom. Muitas vezes na igreja nós precisamos, assim, muitas vezes, né, de irmãos, assim, que traz uma palavra no culto, traz uma mensagem, mas que seja, às vezes, até uma palavra que bate, assim, de frente mesmo, né, que a gente sai de lá, assim, com o bico meio assim de lado, é isso mesmo. Mas que precisa, e veja assim, Tiago não tem toda essa teologia para falar, mas ele ainda tenta, né, arrodear ali, arrodear é um termo nordestino, viu, para você assistir esse vídeo aí, você não vai saber, mas arrodear aqui é dar a volta, e ele tenta dar a volta ali, tá certo, para chegar onde ele quer, e aí ele sabe que nem todos têm sabedoria, ele sabe na necessidade daquela igreja, ele sabe da fraqueza daquela igreja, e aí ele diz assim, ora, agora, se porém, né, você é quem sabe, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. Não é na faculdade, meu irmão, não é na cartomante, não é no seu amigo do trabalho que você vai buscar essa sabedoria, é só em Deus. Peça a Deus, e ele diz ainda mais, que Deus dá liberalmente, ou seja, com todo prazer, com todo amor. Se você pedir a Deus sabedoria, Deus dá. Ele nada mais, nada menos, ele estava fazendo aqui, era lembrar aqueles irmãos que já tinham conhecimento, de quando o rei Salomão foi falar com o Senhor, o que foi que ele pediu? Sabedoria. Só em ele pedir sabedoria, ele já foi sábio. E por que ele pediu sabedoria? E ele não pediu aquela sabedoria que muita gente acha hoje, não, viu? Porque hoje os valores estão invertidos, né? Aquele cara que faz tudo errado, tudo de forma que isso aí é desenrolado, esse é sábio, né? E aquele outro que procura fazer as coisas certas, andar na linha, esse é um quadrado, é um antiquado, é um antigo, né? Coitado, não sabe de nada. Salomão estava diante de uma grande nação para governar. E o que Salomão pediu foi sabedoria, mas sabedoria a Deus para discernir entre o certo e o errado. E é desta sabedoria que Tiago está dizendo, peça essa sabedoria a Deus, para você, quando passar pelas provas, você saber como é que você vai tomar decisões. O crente que tem a Bíblia, o crente que tem a igreja, o crente que tem o seu pastor, e na hora de tomar decisões, ele vai buscar qualquer tipo de sabedoria, menos a sabedoria que vem lá do alto, meu irmão, está propício à queda. Peça a Deus, peça sabedoria, e Ele dá a todos liberalmente. E Tiago é né, como a gente já está vendo aqui, fora do sério, ele não deixa nada para levar para casa, não. Aí ele diz assim, e sabe o que mais? Ele nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Impropera significa que Deus não vai lhe passar no rosto. Aqui no Nordeste, Deus não vai lhe passar na cara, não. Ele vai lhe dar sabedoria para você resolver as suas coisas. E Ele não vai lhe dizer assim, olha, você está passando por isso, mas é porque você não buscou a mim. Você está passando por isso, mas porque você dá primeiro ouvido aos homens do que é primeiro a Deus. Não, peça a Deus.
Ele vai lhe dar sabedoria, Ele vai lhe dar conhecimento de passar pelas provações, Ele lhe vai dizer como é que você deve fazer, como é que você deve agir como um servo do Senhor. E Ele não vai lhe lançar isso em rosto. E Ele segue dizendo assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí ele diz assim, aí ele já abre logo o jogo, aí, você pode pedir, e Deus dá, e Ele não vai pedir. Agora, pelo amor de Deus, se for pedir, peça confiando, não peça duvidando não, porque você vai igual a onda do mar. Você já ficou de frente ao mar, observando o mar, muitas vezes, né? O vento faz o que quer com a onda, né? Ele leva e ele traz. Uma hora a maré está baixa, ele leva lá, depois joga para cá, e quando ele quer, ainda joga nas pedras, joga na areia, arrebenta, né? Com a onda, quebra ela, faz o que quer. E ele disse que se você for pedir a Deus, agora pedir duvidando, você é como a onda do mar, levado por qualquer vento, por qualquer sopro de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer pessoa que chegar aconselhando você a fazer o que não é o certo. Sabe aquela oportunidade que você está no trabalho, querendo galgar uma promoção, e você diz assim: Senhor, me ajuda? Eu queria tanto, Pai, chegar a esse cargo, e aí você já está bem pertinho, né? E aí você vai buscar conselho com quem? Com seu amigo. Você ora a Deus, mas em vez de aguardar o trabalhar de Deus na sua vida, aí você vai buscar conselho e ajuda com quem não tem nada para lhe informar. E aí, por causa de um conselho errado, você fica feita a onda do mar, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e deixa de receber a sua bênção. Primeira lição: nós precisamos aprender a passar pela prova com toda alegria. Segunda lição: nós precisamos passar pela prova com sabedoria, e essa sabedoria tem que ser pedida a Deus. Seguindo, do versículo 9 até os versículo 11, Paulo vai falar que nós precisamos passar por essa prova, mas independente das circunstâncias da vida. Existem algumas coisas, algumas circunstâncias que são colocadas nas nossas vidas e muitas vezes tiram o nosso foco de Deus, muitas vezes tira o nosso entendimento, a nossa sabedoria que nos foi dado para resolver certas coisas. E depois que nós tomamos as decisões mediante essas circunstâncias, nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Paulo falava de uma situação que estava acontecendo naquela igreja, e com conhecimento de causa, porque ele tinha vivido com aqueles irmãos, de alguns irmãos que eram pobres, necessitados, outros ricos, uns mais carentes, outros mais abastados, e que isso, muitas vezes, causava certa divisão, né, entre a igreja. E ele trata aí tanto do pobre como do rico. Mas ele dá, no final de tudo, uma lição só. Então vamos ver. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: olha, irmão, você passa necessidade, você é humilde, você não tem muita condição, eu vou te dizer uma coisa: você está passando por prova, muitas vezes apertado, né? Mas em vez de você ficar dizendo assim: olha, o irmão tal, ele nem ora como eu oro, mas ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, né? Ele se alimenta bem. Ao invés de você estar criticando o seu irmão de maior condição, você deve olhar para Deus. Peça sabedoria a Deus. E aí ele fala do rico. Ele diz: se você que é rico, glorie-se na sua insignificância. O pobre se glorie aí na sua dignidade, por ser pobre, precisar das coisas, mas ter dignidade. Sabe aquela coisa de você está com sede, está morrendo de sede, você trabalha com água, mas não toma um copo, porque a água não é sua, é do patrão. Você toma. Se você disser assim: patrão, deixa eu beber um gole dessa água. Dignidade. É preciso ser cristão, independente das circunstâncias, mas andar com dignidade, porque é Deus que traz as soluções para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, para as nossas provações. E o que Tiago está dizendo aqui, que nós vimos lá no começo, é que Deus não prova você, Ele prova a sua fé. Quando as provações vêm, quando o sofrimento vem, Deus está provando a sua fé, assim como fez Abraão. E para o rico é a mesma coisa. Você não se glorie, porque você hoje é rico e tudo e tal, mas você olhe para o Deus, que é o Deus que te dá todas as coisas, inclusive a saúde.
E aí ele cita lá no versículo 11 o exemplo das flores bonitinhas, aquelas ervas do campo, que as mulheres quando passavam, colhiam, e era aquela coisa mais linda, né, aquele buquê florido, levava para casa, colocava num vaso, mas 2, 3 dias depois já estava tudo murcho. E ele disse que a vida é desse mesmo jeito. Não se glorie você que tem muitas posses, muita coisa, mas se glorie quem? Em Cristo, porque a vida é passageira, passa logo, tudo fica e você precisa estar firme no Senhor Jesus. E aí do versículo 12 ao versículo 15, ele vai nos mostrar a diferença entre provação e tentação. E muitas vezes a gente nem enxerga isso. Eu já ouvi alguns irmãos, e lógico, não porque conheciam, sabiam, mas até mesmo por falta de conhecimento, e talvez até por falta de leitura desse texto, chegando na frente assim, dizendo assim, irmãos, eu estou passando por uma grande tentação, mas os irmãos orem por mim, né? Paulo diz aqui, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ou seja, feliz é o homem, alegre é o homem, contente é o homem, bem-aventurado significa isso. Feliz é o homem que com perseverança, ou seja, que não desiste, que está passando na prova, mas que continua, passa pela provação, porque depois de ter sido aprovado, entendeu? A aprovação é uma prova. Você estuda, está fazendo doutorado, está fazendo seu mestrado, você não estuda? No final de cada semestre o que é que tem? Uma prova, para ver se verdadeiramente você tem condições para passar para um nível maior. Meus queridos, o processo de santificação não é diferente. Assim como nós vimos lá no versículo 4, que diz que nós vamos ser perfeitos. Durante toda a nossa vida, esse processo acontecerá em nossas vidas. O processo de santificação, até que Deus venha. Então, dia após dia, nós vamos passando nossa fé por provação. Deus vai nos provando, e isso vai nos melhorando. Isso vai nos tornando um homem cada vez mais íntegro, e até que nos tornemos em nada deficientes. Então, bem-aventurado e feliz é o homem que suporta a tentação. Versículo 13, ele diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, para vocês que recebem uma aprovação e fica dizendo que é tentação, se lembre lá de Eva e Adão, quando o Senhor chegou para visitá-lo, o que é que o Senhor fez? Adão, onde estás? Senhor, a mulher que tu me destes, né, me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi para Eva e Eva disse o quê? Senhor, o diabo, a serpente, foi ela que me enganou. Não, irmão. Aqui provação é diferente de tentação. Provação, Tiago está dizendo que provação vem de Deus. Provação vem para a vida, provação vem para testar a sua fé, provação vem para lhe tornar íntegro, provação vem para lhe testar, provação vem para lhe tornar perfeito. Agora, a tentação, essa nasce no coração do homem, porque como fruto dos pecados, como filho do pecado, isso já está dentro do nosso coração. Agora, muitas vezes, a provação, se o crente não tomar cuidado, pode se tornar a provação pode se tornar uma tentação. É preciso muito cuidado, estarmos atentos para não darmos espaço a isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus é sublime, Deus é pleno, Deus é Deus. O homem, sim, é pecador, e ele pode ser tentado, mas Deus nem pode ser tentado e sequer tenta alguém. E aí no versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que é que ele está dizendo? A cobiça está dentro do seu coração. Então, quando você é tentado, a própria cobiça, ela faz com que você se atraia a ela, aceite a ela, e isso gera um filho, e esse filho vai te levar aonde? À morte. E que morte é essa? Morte espiritual.
Sabe aquela coisa que, quando você olha para aquilo, você deseja aquilo, você sabe que gosta daquilo, mas em vez de você fazer exatamente como a Bíblia diz, como é que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele manda enfrentar o diabo? Ele manda açoitar o diabo? Ele manda cutucar o diabo com vara curta? Não. Ele diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí o cidadão, sabendo que tem aquela fraqueza, crente em Jesus Cristo, sabe que é fraco, sabe que não pode, mas me chamaram para ir para uma festa, mas eu vou, porque lá vai ter bebida, lá vai ter dança, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, mas eu sou crente e eu não vou me contaminar com isso. Coitado. E ele não se lembra lá que diz para você se afastar das rodas dos escarnecedores. Irmãos, nós precisamos estarmos atentos a isso. A cobiça em nosso coração, ela já está lá dentro, ela é um germezinho lá esperando só a oportunidade para fazer gerar o filho da morte. E Augusto Nicodemos, tratando sobre esse texto, ele usou um exemplo, eu queria usar aqui, muito interessante. E ele diz aí: o cidadão peca, né? Diz que o pecado não é dele e ainda quer culpar Cristo. Vai fazer o DNA para ver quem é o pai? E é verdade. É verdade. Deus não tenta ninguém. Deus dá provação, irmão, para ver a tua fé, para que você seja íntegro, melhorado, firme e em nada deixando a desejar. Versículo 15, ele diz que então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, porque nós falamos, isso é a morte espiritual. Muito bem, então a primeira lição é nós passarmos pelas tentações, pelos sofrimentos com alegria. A segunda é passarmos com sabedoria. A terceira, passarmos independente das circunstâncias dessas vidas. Eu não sei quem é você, não sei qual é o seu grau de estudo, não sei qual é a sua renda, mas independente disso, você precisa passar nas circunstâncias, dando glória a Deus. E que todo pecado vem apenas do próprio homem, e a origem do pecado é do homem, e Deus não pode ser tentado, e a ninguém tenta. E aí ele fala então onde é que vem do bem, já que ele estava falando de pecado, né? E aí ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai da luz, do que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é maravilhoso, vem de Deus, é de Deus que procede. E aí ele diz assim, que Deus não pode haver mudança, Deus não muda, Deus é único, desde o início até o fim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não só diz que Deus não muda, Ele diz que não há variação ou sombra de mudanças. Ele quer dizer, você nem pode imaginar que Deus mude. Não é que Deus mude, não dá nem para imaginar Deus mudando. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, vem de Deus. E se é assim, aí ele prossegue. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora você se imagine Deus te gerou, meu irmão. Deus te gerou, minha irmã, para você ser a primícia das criaturas que Ele gerou, as primícias dEle. Então imagine sendo Deus, criado você como primícia, agora Ele mandaria para você tentação. De forma alguma. Ele te criou e Ele vai cada vez mais te aperfeiçoar. Cada vez mais Ele vai te melhorar, cada vez mais Ele vai querer ver você próximo dEle, cada vez mais Ele vai querer ver você arraigado, com sede de justiça, com sede da palavra, com sede de fazer a sua vontade. Cada vez mais Ele quer ver você se afastando do pecado, cada vez que você escuta um sermão, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você dobra os seus joelhos, cada vez que você se coloca diante da presença de Deus, Ele vai te modificando, vai te moldando, vai te aperfeiçoando, até a posição de varão perfeito, e aí Ele vem te buscar para estar ao lado dele. É isso que Tiago está dizendo à igreja. E aí, por fim, e não podia ser de forma diferente, ele nos dá alguns modelos de prática, como nós podemos praticar isso, lá do versículo 19 até o versículo 27. E aqui a primeira coisa que ele faz, aqui, e nos mostra, é que nós devemos viver em espírito. Mas aí depois dele falar tudo isso à igreja e lembrar tudo isso à igreja, aí ele diz assim, sabeis estas coisas. Ou seja, como ele não tinha muita papa na língua, e não tinha muita palavra para colocar, Fábio, aí ele diz assim,
Eu estou falando isso, mas vocês já sabem. Eu estou dizendo isso para vocês, mas tudo isso que eu estou falando aqui, vocês já sabem. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso aqui eu não acho que não precisa nem a gente comentar aqui na igreja, né? Porque, né, a gente tira de letra, não é verdade isso aqui? Tira não? Será que a gente é tardio para falar e é rápido para ouvir? Pronto para ouvir? Muito pouco. Muito pouco. Muitas vezes nós fazemos pré-julgamento das coisas, pré-julgamento dos nossos irmãos, sem sequer ouvi-lo. Muitas vezes nós ouvimos de um lado e, como diz lá na história do mercador, compra-se o peixe do jeito que foi vendido. E ali você já sai como advogado de defesa. Não pode um negócio desse, mas que absurdo, que coisa. Irmãos, pronto para ouvir, tardio para falar. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse membro tão pequenininho aqui, que está guardado aqui dentro da boca. Deus fez 2 ouvidos, 2 olhos, mas apenas uma boca para você falar. Por que será? Aí ele lhe deu só uma língua. Ainda pegou essa língua, trancou dentro da sua boca, e para que ela não saísse muito, ele botou um monte de dentro na frente, que ela vai recair, não sai não. Mas a gente insiste em colocar ela para fora e blá, 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 sem pensar, sem falar, sem ouvir, sem dar crédito. E o que acontece com isso? Aí Tiago diz que com isso, o que acontece no nosso coração? Que é cheio de cobiça? A ira. E o que é a ira? A ira é a raiva que você tem, e ao invés de você perdoar, você guarda dentro de si, e aquilo vai crescendo, vai amadurecendo, e cada dia vai ficando pior, até que se torna na ira. E daqui a pouco você está irado. E Tiago diz que a ira não traz a justiça de Deus. Pelo contrário, a ira traz divisão, a ira traz contenda, a ira traz problemas, e problemas graves. E o primeiro problema que ela traz é para o dono da própria língua. Quando nós estamos irados, irmãos, quando nós não perdoamos, o primeiro a ser ofendido somos nós mesmos. Com isso, nós acabamos com a nossa paz com nós mesmos, e nós acabamos com a nossa paz com Deus. E daí por diante, parece aquela avalanche assim de ladeira abaixo, que não tem quem controle. E aí Tiago disse, seja pronto para ouvir e tardio para falar. E ele segue dando mais algumas práticas aí, e a primeira coisa que ele nos chama aqui, e esse aqui eu que estou colocando, não tem no texto, nós somos um balde, daquele mais ou menos assim, de uns 50 litros ou mais, cheio de sujeira. E aí a primeira coisa que ele manda é a gente se limpar. Ele diz aí, versículo 21, ele diz assim, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, meus irmãos, tire tudo que não presta, tudo quanto é maldade, tudo aquilo que é cobiça, tudo aquilo que está dentro do seu coração, e preencha isso com a meditação e a palavra de Deus, buscando sabedoria que vem do alto. Aí sim, vocês vão ter alguma coisa para dar. Você já viu alguém dar o que não tem? Um irmão hoje pela manhã, lá no Guarapes, me disse assim, meu irmão, quanto tempo, muitas vezes, eu ouvi o jargão, meu irmão, vá lá e dê uma palavra. Olha, a Bíblia diz, abra a boca que eu te encherei. Eu estou procurando esse texto. Como é que vai encher, meu irmão? Como é que nenhum vaso, como é que um copo vai transbordar se ele não tem nada? É preciso buscar sabedoria do alto primeiro, para depois poder alcançar aqueles que precisam. E aí ele manda a gente viver, né, pelo Espírito, tomando cuidado da língua, fazer essa limpeza e colocar o que presta. Lembra quando eu falei lá naquela sermão anterior, lá na quarta-feira, que quando Deus entra na nossa vida, quando Deus mora na nossa vida, quando Ele habita na nossa vida, tudo quanto é cômodo, tudo quanto é espaço, tudo quanto é lugar, agora Ele habita, preenche coisa, até tornar a plenitude, que nem Paulo diz. É isso aqui que ele está dizendo. Esvazie-se e deixe Deus te encher da plenitude dEle.
E aí ele fala sobre os religiosos, que aqui também na igreja do Pirangi, graças a Deus, isso não tem. E ele diz assim no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Meu irmão, se você sai todo domingo de casa, se arruma, bota aquele perfume que custou mais de R$150, aí vem para a igreja, você ouve a palavra e não pratica, meu irmão, deixa eu dizer um negócio a você, você está perdendo tempo, você não está fazendo nada. Tornai-vos praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu não vou nem falar para os homens, isso aqui as mulheres sabem de cor. Levanta de manhã, né? E quando você levanta, você dormiu aquela noite maravilhosa, naquele travesseiro bom, aí o cabelo já levanta bem arrumadinho, né? Aí quando é que você corre? Para frente do espelho, aí você se arruma, se ajeita, coloca o brinco, coloca batom, coloca a veste, vai trabalhar, tudo. No final do dia você já se lembra como é que você estava de manhã? Não lembra nada. Ele disse que você é praticante, se você não é praticante, apenas ouvinte, é a mesma coisa. Você vai se olhar no espelho de manhã e de tarde você já não vê nada. Você vem para a igreja aqui, ouve a palavra toca teu coração, a palavra toca contigo, mas quando você dobra a esquina, que você diz, até domingo, meu irmão, acabou, se esqueceu. Parece que entra por aqui, aí daqui para baixo é um buraco só, aí vai embora, feito um saco vazio. Não seja apenas ouvinte, mas praticante, não apenas religioso. E aí do versículo 25 até o versículo 27, nós já estamos encerrando, porque eu acredito que já está até cansando os irmãos, né? O texto foi um pouco longo. Ele fala sobre o segredo da prosperidade. Ele diz assim, mas não é essa prosperidade não, viu, meu irmão, que você anda escutando por aí, viu? E não aqui, né, que eu sei que os irmãos dessa igreja, talvez os irmãos da igreja do Guarapes, mas aqui ninguém escuta. E aí ele diz assim, ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Se você não é ouvinte, mas você é praticante, tudo que você fizer, você vai ser bem-aventurado. Sabe o que Tiago estava fazendo? Mostrando ali aos judeus, mostrando aquela igreja, que era uma igreja constituída na sua maioria por judeus, porque a igreja estava se iniciando, tinha poucos gentios. Estava lembrando aos judeus o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes a sua lei é de dia e de noite. Salmo 1. Quando a gente atenta para isso, quando a gente é praticante disso, a gente é praticante dessa palavra, em tudo há bem-aventurança em nossas vidas. Tudo vai bem. Até as provações a gente passa com alegria, porque a gente entende e a gente sabe que Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo. Então, se Ele me permitiu passar por isso, é porque Ele está me aperfeiçoando. Assim como o ourive pega o ouro, coloca lá na mais alta temperatura para tirar toda impureza. Quando eu entendo isso, quando eu tenho essa sabedoria, eu entendo que Deus está me passando pelo fogo, está me testando, está tirando a impureza, para que a minha fé torne-se a mais pura e mais perfeita possível diante dele. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, Tiago fala muito da língua, né? Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu avô tinha um cavalo e eu amava esse cavalo. Se ele deixasse o cavalo amarrado, sozinho, lá fora, quando ele menos esperasse, eu estava subindo pela perna traseira do cavalo, me escanchando, segurando pelo rabo para poder me atrapalhar no cavalo. Agora, por aí você já dá para entender o quão manso era esse cavalo, né? O nome desse cavalo era branquinho, chamava Maneiro. Mas toda vez que ele saía com ele, eu ficava com dó do cavalo, porque a primeira coisa que ele fazia era colocar aqui na língua dele um freio, um cabresto, meu irmão. E quando meu avô fazia assim para a esquerda, ele ia. Quando fazia para a direita, ele ia. Se puxasse, ele podia vir correndo na velocidade que vinha. Ele enterrava as 4 patas no chão e saia arriscando lá na frente. Nós precisamos colocarmos um freio na língua, refrear a nossa língua, ser atento para ouvir, mas para falar, deixa eu pensar uma vez. Tá.
Não, mas deixa eu pensar outra vez. Mas, irmão, o que é que você acha? Irmão, deixa eu pensar de novo. Eu louvo pela vida do pastor Sérvulo, eu acho, não sei se já citei isso aqui, mas ele era meu pastor e eu tinha apenas 8 anos de idade, e como eu era filho de zelador de igreja, e eu acho que foi uma das melhores bênçãos que Deus colocou na vida da minha mãe, porque é um trabalho, inclusive, que muitos não dão valor, mas você só está sentado aí nesse banco limpinho, e esses são limpinhos porque tem uma zeladora que limpa. Então a gente acaba meio que ficando por tudo que acontece ali na igreja, né? Até porque com a minha mãe não dava para ser diferente, não. Não tinha cadeira, não. Eram uns bancos de talisca assim, aí ela pegava um de um lado, outro do outro, dava um paninho, um lustramóvel, né? E dizia assim, eu quero tudo limpo. Aí no final ela vinha assim, irmão, passando o dedo. Se tivesse uma poeira, você pensa que ela mandava limpar aquele banco que estava sujo, ela dizia, volte para o primeiro, volte limpando tudo de novo até você terminar. E aí muitas vezes eu vi o pastor Sérvulo dando aconselhamento pastoral. E aí chegava aqueles irmãos, né? Pastor, irmão, tá. E ele ficava, aleluia, irmão. Tá certo, glória a Deus. Quando o irmão terminava, ele disse, irmão, o que é? O senhor já orou por ele? Não. Ele disse, então dobra o joelho aí, irmão. Vamos orar por ele. Faça uma oração aí por ele. Ele primeiro botava logo o camarada para orar pelo irmão. Meu irmão, se você chega com raiva, você vai orar pelo outro, acabou tudo, né? Refreando a língua, colocando um controle, um cabresto, uma rédea. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado naquilo que nós falamos, principalmente que nós somos crentes. Nós precisamos dar testemunho no nosso bairro, no nosso lar. Tem muito crente que vem para a igreja e quando chega em casa é discutindo com filho, com mulher, que acorda até a vizinhança, Deus o livre. Que tipo de cristão é eu, é você? Versículo 27, para nós encerrarmos aqui. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é que Tiago está dizendo aqui? Vocês lembram do exemplo de Jesus Cristo? Vocês lembram quando Cristo estava aqui conosco? Faz pouco tempo. Ele foi crucificado há pouco tempo. Vocês viram como foi a vida de Cristo? Como é que ele andou aqui? O que é que ele fez aqui? Cristo andou com viúvas, com necessitados, com ladrões, amor ao próximo. Tiago está dizendo aqui, olha, acima de tudo, a religião pura, a que verdadeiramente prevalece, é que nem é pobre, nem é rico, nem passa tribulação, nem passa necessidade, independente da circunstância da vida. Você, como irmão em Cristo, tem que ter o amor por seu irmão. E se a palavra de Deus está em você, isso é refletido em você na sua vida, de forma natural, sem esforço, ela acontece. E o segundo lugar que ele diz aqui é o exemplo também que Cristo deu, guardar-se incontaminado do mundo. E ele não fala de nós deixarmos de viver nesse mundo. O que ele fala aqui, guardar-se incontaminado do mundo, é nós não atentarmos para que o mundo atenta. É nós não acolhermos a mesma coisa que o mundo atenta, mas nós vivermos longe deste mundo, buscando a sabedoria do alto, aquela que é capaz de nos fazer vencer em todas as provações com alegria, independente das circunstâncias, independente de nós sabermos que todo dom maravilhoso vem dos altos céus. Então, olhando para esse texto, irmão, olhando para essa carta que Tiago escreve, com essas palavras enérgicas, talvez assim até marcante, né, e batendo forte, muitas vezes na gente, a gente pode tirar inúmeras lições, inúmeras aplicações daqui. Mas hoje, especialmente, eu queria deixar apenas uma para a nossa meditação. Você quer ser um crente que pratica a palavra? Você quer ser um crente que anda em acordo com a palavra de Deus? Você quer de hoje em diante ser um crente que faça a diferença primeiramente na sua vida e depois na vida que ele rodeia? Então, leia o livro de Tiago, leia a carta de Tiago, e você vai ver o que é ser um crente prático. Amém? Que o Senhor nos abençoe, derrame da sua graça sobre as nossas vidas, e nesse momento eu passo a palavra ao nosso presbítero Fábio,